Oi, gente. Oi, gente, bom dia. Estamos aqui para mais um dia de aula. Hoje a gente vai resolver as atividades, são as atividades propostas para vocês, mas antes disso, procure um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre perto de você um estojo contendo seu lápis e borracha. Tenha sempre ao seu lado seu material didático, ou seja, seu livro de ciências e seu caderno. A gente vai iniciar na página 251, questão 1, ok? Onde diz assim: ao desintegrar o átomo de radônio com o número atômico de 86 e a massa 222, se transforma em polônio com massa 210 e número atômico de 84. O número de partículas alfas e betas emitidas no processo é, respectivamente, de... A resposta dessa questão é de 3 e 4, respectivamente, letra D. Examine a seguinte proposição: a radiação gama apresenta pequeno comprimento de onda, sendo mais penetrante que alfa, beta e raios X. Esta proposição está confusa, totalmente errada, porque não existe radiação gama, ou parcialmente correta ou totalmente correta. Ela está totalmente correta. A radiação gama, dentre os outros tipos de radiação, apresenta o menor comprimento de onda e, por conta disso, apresenta o maior poder penetrando, sendo capaz de atravessar todas as estruturas. Por conta disso, apresenta-se também como a radiação mais perigosa à saúde humana, uma vez que é capaz de atravessar os tecidos e se combinar ao DNA, levando à capacidade de mutação gênica. Uma amostra de 128 gramas de um radioisótopo sofreu desintegração e sobraram apenas 2 gramas. Sabendo que sua meia-vida é de 30 minutos, quanto tempo se passou? Gente, a gente tem que pegar a massa, né, e dividir por 2, como eu fiz aí. 2 elevado a n é igual a 128 dividido por 2, que vai resultar em 64. E 64, se eu for fazer a decomposição do número 64, ele vai dar 2 elevado a 6. Então, 2n é igual a 2 elevado a 6. Logo, n vai ser igual a 6. Então, eu pego esse 6 que eu encontrei, vou multiplicar por 30 minutos, que foi o que a questão deu, e vai resultar em 3 horas. Então, é o item B de bola, ok? Escolha a alternativa na qual é apresentada uma correta associação entre o nome do cientista e a contribuição que deu para a ciência no campo de estudo da radioatividade. A diz que é A diz que é Becquerel, descoberta da radioatividade, Marie Curie, que descobriu os nêutrons, Chan Dweck, que descobriu o raio-x, e Roentgen descobriu o polônio. A resposta correta dessa questão é o item A. Ok? Que quem descobriu a radioatividade foi este rapazinho aí, o Becquerel. A imagem a seguir traz uma representação do poder de penetração das radiações alfa, beta e gama. Sobre essas radiações, marque a alternativa correta. A. Sempre que o núcleo de um átomo emite a radiação beta, um novo nêutron é formado. B. A radiação beta é composta por um único elétron, o que confere a ele uma carga positiva. As radiações alfa são formadas por 2 prótons e 2 nêutrons, o que confere a ela a menor massa entre os tipos de radiação. D. As partículas gama são radiações eletromagnéticas que não possuem carga elétrica nem massa. Os nêutrons são partículas localizadas no interior do núcleo do átomo e apresentam uma massa menor do que a dos elétrons. A resposta dessa questão é a D. Por quê? Porque a letra A fala que sempre que o núcleo de um átomo emite radiação beta, um novo nêutron é formado no interior. E não, a radiação beta ela promove a formação de um novo próton, não de um novo nêutron. A B ela está errada porque ela diz que os elétrons têm carga positiva e, como sabemos, os elétrons têm carga negativa.
Já o item C está errado porque as radiações alfa elas são as de maior massa e não de menor. E a letra E ela também está errada porque os elétrons são as partículas de menor massa que compõem um átomo e não os nêutrons, ok? Letra D. A ilustração a seguir representa o experimento proposto por Rutherford, o qual culminou na descoberta de 2 tipos de radiação. Na imagem podemos observar a trajetória descritas pelas partículas alfa, beta e pelos raios gama, ao serem emitidos sobre uma superfície a partir da influência de um campo eletromagnético, região positiva e região negativa. Assim, com base nessas informações, qual das alternativas a seguir está correta? A. De todas as radiações, aquela que apresenta o menor poder de penetração em uma certa matéria é a radiação beta. B. A radiação gama é uma onda eletromagnética, logo não possui carga elétrica positiva nem negativa. C. A radiação alfa, por ter 2 partículas positivas, 2 prótons, torna-se uma radiação de elevada massa. Ou D. A radiação beta é uma radiação de massa praticamente nula por se assemelhar a um próton em sua composição. Essa questão, o item correto é o item B. Por quê? Porque as outras alternativas elas estão totalmente incorretas. Por exemplo, a radiação que apresenta o menor poder de penetração é a alfa, não a beta. A C está errada porque a radiação alfa é uma radiação de elevada massa, por apresentar 2 nêutrons e 2 prótons. No caso aí está dizendo que ela possui só 2 prótons. E a D também está errada porque a radiação beta não se assemelha a um próton, mas sim a um nêutron. Ok? Com relação à sequência de emissões radioativas naturais propostas a seguir, podemos afirmar que as radiações ou emissões presentes no processo são radiação alfa e beta, letra C. Ok, galerinha? Concluímos mais uma atividade, mas se vocês quiserem rever as nossas aulas, acesse o nosso site www.escolapequenospassos.com.br. Lá vocês encontrarão todo o nosso conteúdo, terão acesso e não esqueçam de acessar nossa agenda eletrônica. Eu desejo a vocês um bom dia de estudos e até a próxima.